Senhor, meu amado, queridos irmãos, da parte de Deus, quero deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus, se baseado no livro de João, né? Glória a Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Porque Deus enviou o seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A palavra do Senhor diz aqui nessa tarde, irmãos, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né? Já pensou o amor de Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê, irmão? Porque Deus, ele deu o único filho que ele tinha, né? Em prol da vida, né? Do ser humano cheio de falhas, cheio de defeito. Mas Deus não quer saber disso. Deus, ele nos amou, é um amor incondicional, é um amor puro, um amor de verdade. Muita gente aí diz que ama, né? Mas na verdade não ama de verdade. O amor puro é o único amor de verdade, é o amor de Jesus, né? Porque não posso dizer que o único amor puro é amor de mãe, porque tem mãe que não ama de verdade. A mãe abandona o seu filho, a mãe rejeita o seu filho. Às vezes a mãe tem um filho, joga na maternidade e deixa para lá. Mas o único amor de verdade é o amor de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Então ele amou de maneira tremenda, de maneira incondicional. Porque eu posso dizer que amo um filho meu, mas posso chegar um momento de eu aborrecer, de eu rejeitar. Só que Deus não aborrece, Deus não rejeitou. Por que Deus não aborreceu? Deus não rejeitou, que tem aqui na palavra de Deus dizendo, né, que ele amou de verdade o povo da terra, porque se ele não amasse, veja só no versículo 18, diz, quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Se eu digo para você que eu não creio, né, na palavra de Deus, que eu não creio, já estou o quê? Já estou condenado por eu não crer, né? Eu não creio, eu sou condenado porque eu não creio. Eu tenho que crer porque eu não posso me condenar por mim mesmo. Se eu não creio, eu mesmo já me condenei por si próprio. Por quê? Porque eu mesma, né, não acreditei em Deus. Né? A pessoa tem que crer, tem que confiar, né? E tem que amar de verdade. Por quê? Vamos ver aqui uma palavra. Ó, eu volto já para o livro de João. Aqui no versículo de... Aqui em Lucas, no capítulo... Em Lucas capítulo 6, no versículo 22. Olha o que o Senhor diz aqui em Lucas 6, 22. Você tem uma ideia do que é a palavra de Deus fortemente, né? Veja o que acontece, né, em Lucas 6. Fala do amor, viu, irmão? Nós temos que amar, né? Ó, o primeiro mandamento de Deus é o amor, né? O amor, porque ali Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas aqui diz assim, ó, Lucas capítulo 6, né? E o versículo 22. Olha só, eu vou começar do 22. 6, 22. Aleluia. 6, versículo 22, aqui está. Glória a Jesus. Que diz assim, bem-aventurados sereis quando, ó, bem-aventurados sereis quando, né? Eu vou ler do 1, irmão. Fica mais a palavra. Eu vou começar a ler tudo claramente. Vê, né? Aqui diz, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos injurieis, rejeitando vós
vosso bom nome e como mal por causa do Filho do Homem. Veja só, tem muitas pessoas, irmãos, que eles ficam perturbados, que eles ficam desesperados, quando, a pessoa não gosta dele, quando a pessoa rejeita, ele fica triste. Mas uma coisa eu quero te dizer, diante de Deus, a Bíblia relata e fala muito bem claro, que o Senhor disse assim, bem-aventurado, sereis quando todos os homens, disserem mal de vós. Quer dizer, não precisa ninguém ficar me elogiando. Não precisa ninguém ficar dizendo bem de mim. Sabe por quê? Porque no versículo 23 diz assim, forgai neste dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim fazia o seu pai aos profetas. Quer dizer, quando uma pessoa fala mal de você, quando uma pessoa vem trazer, buchicho de você, que você não presta, que você não vale nada, que você não é nada, alegra-te nesse dia. Por quê? Porque o Senhor diz que é nessa hora que Deus está se alegrando de você. Que Deus, ele está, alegre. Por quê? Porque todo mundo está te aborrecendo, todo mundo está te injuriando, todo mundo está te caluniando. Então, nesse dia, alegra-te em Deus. E olha o que diz aqui, versículo 24, mas, olha o que ele diz no 24, Lucas 6, 24. Mas, ai de vós, rico, porque já tende os vossos galardões, O que acontece? Quando o rico faz uma coisa, ele quer receber galardão daquilo que ele fez aqui agora, Mas quando, a gente que são servo de Deus, ser humano, filho de Deus, fizemos alguma coisa por algum dos pequenininhos de Deus, não queremos receber recompensa. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Nós não queremos receber recompensa, nós não queremos receber elogio. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que Deus, ele não está conosco no elogio. Porque a gente tem que fazer com a mão direita para que a esquerda não venha ver. Porque se eu fizer com a mão direita e a esquerda ver, a minha esmola, como diz no livro de Mateus, ali não foi caridade. Ali foi eu querendo fazer por si próprio mesmo, Mas aqui diz assim, versículo 25. Ai de vós que estáis forte, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora ride, porque vós lamentará e chorará. Ai de vós, que agora está só dando risada, só rindo. Uma hora verei de chorar e lamentar. Olha aquele povo ali no Rio Grande do Sul, que tristeza, irmão? Aquele povo ali no Rio Grande do Sul. Quando eu olhei aquelas pessoas ali no Rio Grande do Sul, eu tive pânico, desespero, vontade de morrer por causa daquelas pessoas. Eu me desesperei do modo que eu não quero nem ver aquilo ali mais. Eu parecia que eu fiquei meia com depressão de ver tanto sofrimento daquelas famílias, tanto sofrimento daquele povo. Ali aquele povo está sofrendo. Meu Deus, que Deus mande recurso de tudo que é lugar do Brasil e do mundo. E até dos Estados Unidos, Deus mande recurso para socorrer, para acudir aquelas pessoas, Porque eles estão lamentando. A palavra do Senhor diz que eles estão no tempo de lamentar. Estão lamentando, estão chorando. Ali eles estão planteando em dores e lágrimas. Meu Deus, que tristeza estão ali naquele povo. Principalmente quando eu vi o corpo de bombeiro carregando aqueles corpos para colocar ali no corpo de bombeiro já tudo morto. Deus, que o Senhor venha visitar essa cidade, que o Senhor não venha deixar nada acontecer, meu Pai, com esse povo mais, porque é duro, irmã. O povo ficou só na lama, o povo ficou só na mão
das autoridades civil, militar, exército. Que situação! O povo estão lamentando, estão chorando, planteando. São sofrimentos terríveis que ninguém deseja nem para o pior inimigo da vida da gente. Que Deus venha, né, dar vitória, né? Porque eu sei, né, eu creio que nessa hora eu creio que o presidente Lula já se imobilizou, né? Para a glória de Deus. Eu creio que Deus já fez alguma coisa. Então, a Bíblia diz, ai daquele, né? Não, forgai neste dia, porque folgai e exultai, porque grande é o vosso galardão. Mas eu estava nessa parte aqui, ó. Mas ai de vós, rico, porque já tende o vosso galardão. Ai de vós que estáis farto, porque hei de lamentar e chorar. É o que a parte que eu estava. Ai de vós que está aí farto, saciando, né? Achando que nunca vai precisar, achando que nunca vai, né, passar por momentos nenhum. Que Deus, né, venha consolar essas pessoas aí agora, porque eles estão lamentando e chorando. Glória a Deus. E eu creio que Deus já se levantou para dar, né, a vitória. Deus já se levantou para dar suporte a essas famílias, para a glória de Deus, né? Ai de vós que agora chora, que agora ride, que eu digo, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós que agora estão chorando, né? Tem pessoas aí que acham, né, que ele faz as coisas ruins e fica só dando risada da cara daquele que está coitadinho fraquinho. Ficam só dando risada da cara daquele que pensa, ai, quem é essa coitada, quem é esse coitado? Coitado de vós, coitado de você, meu amigo, né? A Bíblia diz que vós há de lamentar e chorar. Glória a Deus. E aqui diz assim, o versículo 6. Ai de vós quando todos os homens disserem bem de vós, porque assim fazia o pai, os seus pais aos falsos profetas. Ai de você. Hoje o meu cabelo está uma montanha russa. Ai de você, irmãos. Glória seja dada o nome de Jesus. Quando todos os homens estiver te elogiando, te paparicando, te levando lá em cima no auge da carreira. Irmão, mas uma coisa eu quero te dizer, como diz a palavra do Senhor no versículo 7. Mas vós que ouve, digo, amai os vossos inimigos, fazer bem os que vos aborrecem. Olha, amai os vossos inimigos. Amai, irmão. Ali Deus no João 16 disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele disse, em Lucas 6, 27, amai os vossos inimigos, né? Fazeis bem aos que vos aborrecem. Aquele que aborrece você, faça o bem. Aquele que está ali tentando tirar a lágrima dos seus olhos, faça o bem para ele. E aqui no versículo 8 diz, bendize os que vos maldizem, oreis por os que vos calunia. Tem gente que quando uma pessoa, né, calunia ele joga praga, ele lança maldição. Faça isso não, meu amado. Faça isso não, minha amada. Ore por ele. Ore. Ele está te caluniando, ore por ele. Está te perseguindo, ore por ele. Está te fazendo mal, ore por ele. Uma hora Deus vai tratar, uma hora a casa vai cair. Ore por ele. Entendeu? Orais por os que vos aborrecem, por aqueles que vos caluniam, por aqueles que te têm desejo mal. Ore por eles, porque é assim que Deus quer. Versículo 29 diz, aos que te ferirem numa face, oferece também a outra para bater. Olha, sabe, eu já ouvi gente dizer assim, com todo respeito, né, que eu tô aí, né, tô aqui numa live, depois eu coloco ela no YouTube, mas olha,
Eu já vi pessoas dizer assim, eu vou oferecer minha face para ninguém bater. Se eu puder pegar e eu revidar, eu vou revidar. Eu vou dar um cacete. Se eu puder. E tem pessoas que não aceitam, né? Se uma pessoa vir bater em você, você vai pegar uma faca para matar? Não. Deixa eles. Deus trata, irmão. E quando Deus trata, o negócio é punido. A coisa é muito séria, né? Hoje eu vi uma pessoa falando para mim que Deus não pune as pessoas. É claro que Deus pune. Olha aqui. No versículo 30 diz: aquele que te pedir aos que tomar o que é teu e não te torneis a pedir. Aquilo que tomou o que era teu, não tornes a pedir a ele de volta. Não peça. Porque Deus é Deus que ele trata com aqueles que são infiéis. O Senhor trata com aqueles que são, irmão, perigosos na terra. Porque o Senhor é Deus de vitória. Nós não podemos, aleluia, que Deus venha ter misericórdia daquele que te pede algo emprestado e não te devolve. Daquele que pede o dinheiro emprestado e depois não paga, não devolver. Daquele que te pede qualquer coisa que te lhe pedir e não te devolver. Deus trata com a pessoa dessa forma. E quero te dizer aqui que hoje nós teve uma... Não discuto Bíblia, nem discuto o Evangelho. O Evangelho é para ser pregado com ousadia, com temor de Deus, né? E aqui no livro de Samuel, 1 Samuel, que o povo disse, irmão, que Deus, meu Deus, não mata ninguém. E mata. A vida é nossa, né? A minha vida que está aqui, esse fôlego de vida, quem me deu foi Deus. Deus, a hora que Ele quiser tirar, Ele tira, né? E tudo que acontece no mundo, né? É por nossa rebeldia. E aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2 de Samuel, e o Senhor diz assim, olha, eu vou começar a ler do 6. O Senhor é o que tira a vida e faz descer a sepultura e torna subir dela. Aí o homem falou, Deus não mata ninguém. E quem é que mata se não é Deus? Ele é o dono do meu fôlego. Ele é o dono da minha vida. Ele tira a hora que ele quiser. A hora que ele disser assim, Maria de Lourdes, que sou eu, vamos embora aqui para a glória. Eu vou dizer o que para Deus? Vou dizer a ele, não, Senhor, eu não vou não. Nós não somos imortais. Não somos, nós somos imortais. Nós morremos a qualquer momento. A nossa vida aqui nessa terra é passageira, é uma passagem. Nós não estamos aqui para sempre. Estamos aqui por um período de tempo. E esse período de tempo nós não sabemos até quando. Quem determina lá em cima é Ele, a hora que vem buscar a gente. Nós temos que estar preparados para quando a trajetória chegar, nós estar preparados para a morte. Né? Nós temos que estar preparados. Nós não podemos dizer que não estaremos preparados. E ele disse assim, ó. O versículo 8 diz assim. O versículo 7 que digo. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Abaixa e também exalta. Irmão, Deus empobreceu o povo. Aquele povo ali está tudo pobre. Tudo pobre, ficou tudo pobre. Ali Deus não escolheu pobre, negro, amarelo, cor-de-rosa, não. Ali foi rico, foi vereador, foi tudo, ali foi tudo devastado. Ele enriquece e empobrece. Ele tira o homem do esteco, quer dizer aqui, ó. Ele levanta o homem do pó, desde o esteco. O esteco é o quê? O que é esteco? Esteco são aqueles que vêm para adubar planta, esteco de pomba, esteco de galinha. Ali o pessoal ficou ali, não foi? Olha lá, só lama. Mas Deus vai levantar do esteco, Deus vai levantar da lama, Deus vai levantar. Eita Deus! Ficaram aquele povo ali na lama, sustentado pelo povo. Mas o Senhor disse que Ele levanta o pobre do pó.
até o esteco. E olha a palavra que diz assim: e exalta e faz assentar nos maiores alicerces da terra. Quero dizer que esse povo, o Senhor vai restituir esse povo. Deus vai restituir, porque está aqui na palavra. Ele empobrece e ele enriquece. Ele abaixa e também exalta. E Deus fará com que esse povo que perdeu tudo, as cidades vão ficar ali limpas, as cidades vão... o povo, claro que não vai confiar mais, negócio de barragem, negócio dessas coisas. Mas as cidades vão ser maravilhosas ali. Vai ser erguida, a cidade vai ser levantada, né? E o povo vão ser levantado, restituído novamente, né? Como o Senhor, né? Lembra da cidade de Jerusalém, né? Ali a cidade de Jerusalém foi fendenda, queimada a fogo, as portas derrubadas, né? Mas o que foi que Deus fez? Deus levou Neemias para restituir os muros, para levantar os muros. Deus levou, aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. O Senhor levou Rabalacere anda como Naia, ele ali para erguer Jerusalém novamente. E Deus vai levantar governadores, Deus vai levantar o presidente, Deus vai levantar o prefeito da cidade, apesar de que a prefeitura também agora também não, né, foi destruído tudo, mas eu creio que Deus vai levantar aquela cidade do Rio Grande do Sul, Deus vai reerguer, vai levantar ali os muros, como levantou os muros de Jerusalém. E esse povo tem a certeza que esse Deus que ele serve, o nosso Deus que nós servimos, ele não dorme, ele é o guarda de Israel, ele não torquenejará e nem dormirá. O Senhor vai erguer aquele povo, o Senhor vai levantar aquele povo novamente. Aquele povo agora está que nem lá em Jeremias, né? A cidade assolada, a cidade está que nem uma mulher viúva, a cidade solene, né? Lá em Jeremias capítulo lá no Jeremias capítulo 30, né? Quando Deus olhou do céu para a terra, Jeremias o profeta olhou, viu o povo, os homens da terra, estavam gemendo e passando a mão na barriga. Olha o que quer dizer a palavra de Deus. O povo agora está gemendo, como se tivesse com dores de parto, mas o Senhor vai chegar para restituir tudo que eles perderam. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Deus, ele é Deus de restituição. Quando Neemias olhou os irmãos dele, viu Ananias, ele gritou de lado: Ananias, meu irmão, sobrou algum, restou algum dos meus irmãos que estava lá em grande miséria, lá na província, no cativeiro? O povo do Rio Grande do Sul está na província, está em grandes misérias, está em grande despojo. Mas aí tinha homens orando, aí tem igrejas orando, aí tem povo orando. E eu creio que Deus vai restituir este povo para a glória de Deus, né? E ele disse: tem sim, meu irmão Ananias. Tem. E Neemias perguntou: quem restou de lá do cativeiro? Os que restou agora desse cativeiro de lama, desse cativeiro de miséria, quem restou vai ser restituído para a honra e a glória do nome de Jesus, né? Quero dizer que não tema, porque Deus é com esse povo. Deus está na vida desse povo, porque se não tivesse, não tinha sobrado nenhum. Mas ainda restou, como diz lá no livro de Neemias, restou muito dos cativeiros, muito em Jerusalém chorando, muito em Jerusalém destruídos, né? Mas eu quero dizer que agora, quem sabe, o povo estão ali gemendo, como diz lá o salmista Davi, falando ali no livro dos Salmos. Olha só,
Pega o salmo agora. No capítulo 6, o povo está dessa forma, irmãos. Aleluia. Salmo no capítulo 6. Olha o nosso salmo para a glória de Deus, né? Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá livramento, nos dá vitória. Glória a Deus. Que o Senhor venha erguer aquele familiar que perdeu tudo. Perdeu pai, perdeu mãe, perderam tudo. Que Deus venha dar força para nesse momento. Olha aqui o salmo de Davi. Davi recorre às misericórdias de Deus, né, e alcança o perdão. Que esse povo venha se humilhar-se diante da potente mão de Deus. Que esse povo venha se humilhar-se diante da mão de Deus, como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porém agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para o clamor deste lugar. É tempo de, aleluia, é tempo, meu irmão, de nós se humilharmos. É tempo de nós chegarmos aos pés do Senhor. É tempo de nós reconhecermos que precisamos do Senhor. É tempo de nós reconhecermos que somos miseráveis pecadores. E esse povo estão aí, aleluia, numa situação terrível. E é tempo desse povo se recorrer a Deus. É tempo desse povo buscar ao Senhor. Quando a cidade for restituída, quando a cidade for reedificada os muros, o povo levantar clamores a Deus, o povo levantar, aleluia, aleluia, o povo levantar choro, o povo levantar lamento e chorar, para que Deus venha restituir essa cidade e nunca mais venha passar por esses momentos, aleluia. É tempo, aleluia, de ser restituível a cidade. Que Deus venha restituir a família desse povo que perderam, né? A família desse povo que foi, aleluia, devastado. Glória a Deus. Porque está aqui na Bíblia, meu irmão, que é tempo de nós se humilharmos, buscar ao Senhor com oração, com choro, com pranto. Aleluia, vamos chorar na presença do Altíssimo. Porque Ele disse aqui, glória a Deus, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter de todas as suas maldades, de todos os seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus perdoará o nosso pecado. Deus vai sarar a nossa terra. Aí diz assim, porque agora, né? E agora está aberto meus olhos, atentos os meus ouvidos a ouvir o clamor desse povo. Deus irá levantar este povo sofrido ali desse lugar. Mas é necessário nós clamarmos. Vamos clamar, povo do Rio Grande do Norte do Sul. Vamos clamar. Sei que você pode dizer assim, como é que eu vou clamar numa situação dessa? É numa situação dessa, de devastidão, que nós temos que se entregar o coração para Deus. É numa situação dessa que nós temos que entregar nossa alma para o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai ter pena de nós. Ele vai ter pena da nossa situação. Ele vai ter pena do luto, porque é lutos e mais luto. A cidade desolada. A cidade desolada.
Glória a Deus. No livro aqui de Lamentações, né? Glória a Deus. Aleluia. Livro de Lamentações. Vou estar aqui procurando. É necessário de agora por diante nós abrir os nossos olhos, irmãos. Abrir os nossos olhos para ver Jesus. Como Jó. Jó, ele olhava para Deus e falava. E não sabia o que ele estava falando. Mas o Senhor disse para Jó. Jó disse para o Senhor. Senhor, eu falava do que não entendia, Senhor. Do que não compreendia. Mas agora, Senhor, os meus olhos te vê. Glória a Deus. Que nós venhamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Glória a Deus, porque nós estamos nos fim dos tempos, Apocalipse. Estamos vivendo Apocalipse. Estamos vivendo esse final de tempo terrível. Estamos vivendo, glória a Deus, nos fins, aonde o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus disse que ele vinha no abrir e fechar de olhos. Ele disse assim, virei como ladrão. Não é que Jesus é ladrão. Ele vem como ladrão, ele não vai avisar nada a hora que ele vai vir para a terra. E ele virá buscar um povo lavado, remido, no sangue do Cordeiro. Glória seja dada o nome de Jesus. Talvez você diga assim, mas como é que a Bíblia diz, livro de Apocalipse, capítulo 1, que todos os olhos da terra verão e lamentarão por aquele dia, porque muitos, aleluia, não vão poder subir. Eu estou orando, pedindo a Deus, chorando, planteando para que eu possa subir, porque eu não sei se vou subir. Não sei como é que eu vou estar diante de Deus naquele grande dia. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Então vamos orar. Vamos chorar. Vamos pedir a Deus para que Ele venha nos livrarmos de toda essa tentação, de toda essa perturbação que veio o mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Nós vamos ouvir muitas coisas nesse último dia que nós não vamos nem querer ver. Glória a Deus. Nós vamos estar, aleluia, contemplando coisas que nós não vamos nem querer os nossos olhos ver. Aleluia. Tem muita gente que não vai querer ver nos últimos dias o que pode acontecer na face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo o dia de Noé. Aleluia. O dia de Noé o povo comia, bebia, dava-se, casava e dava em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E Noé foi taxado como louco. Noé foi taxado como doido. Esse velho louco. E não chovia. Há 120 anos na terra não chovia. Pode ver lá no livro de Gênesis. E aí Deus chamou Noé e disse, Noé, faz uma arca. Aí Noé foi lá, fez uma arca como o Senhor tinha mandado. E quando Noé fez a arca, o Senhor disse, agora eu mandarei que você coloque cada casal de animal na arca, porque haverá um dilúvio. E o povo não estava nem aí, bebia, casava, dava-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E ali foi o fim. Quando veio o dilúvio, aleluia, veio a destruição sobre a terra, destruiu toda a terra e não sobrou ninguém. Lamentação, capítulo 1, Aleph, olha só, Aleph, como se acha solitária aquela cidade, dentre tão populosa, tornou-se como viúva, que foi grande dentre as nações, princesa entre as províncias, tornou-se, tributária. Quem era aquela cidade? Aquela cidade de Jerusalém foi destruída. E aí agora vem Aleph, falando para Jeremias, como era famosa aquela cidade, tão populosa. A cidade era
tão divertida, a cidade era tão visitada, a cidade tinha tantos habitantes, agora ficou insolene, ficou como cemitério, silenciosa, deserta, sem habitante, sem ninguém, desolada como uma mulher viúva. E aqui no versículo, aquela cidade, irmão, era uma cidade, era como uma princesa entre as províncias, Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém até hoje, Jerusalém é uma cidade que todo mundo deseja pagar um pacote para visitar Jerusalém. Hoje ninguém nem quer mais saber de visitar Jerusalém. Por quê? É bombardeio de guerras e rumores de guerra. O povo vai fazer lá o quê? Para vir morto de lá para cá? O povo não quer mais nem ir para Jerusalém. Glória seja dada o nome de Jesus. E olha o que diz aqui, ela era o quê? Populosa, era uma cidade famosa. Era uma cidade que era vista entre as princesas, entre as províncias. Jerusalém é uma cidade visitada por tudo e por todo. A filha de Faraó foi visitar Jerusalém, onde estava ali, né, o filho do Davi, era o profeta, era o rei Salomão. A filha do Faraó foi lá visitar o Salomão, casou-se com ele. Glória a Deus, aleluia. Vimos ali, irmão, uma cidade. No versículo 2 diz assim: continuamente chorava, de noite e as suas lágrimas corriam pela sua face, e não tem quem console entre todos os seus armadores, todos os seus inimigos. Ouverás e alevosamente com ela foram seus inimigos. Aquela cidade era tão linda, aquela cidade era tão populosa, aquela cidade era tão terrível de linda, visitada por tudo e por todos os reis da face da terra. Hoje, agora, aquela cidade se encontrou numa situação como o povo ali só chorava, as lágrimas corriam na sua face, a cidade não tinha mais belezura, a cidade não tinha mais formosura, a cidade não tinha mais alegria, a cidade não tinha mais habitante e ficou solitária como uma mulher viúva. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente vimos essa cidade do Rio Grande do Sul na mesma situação. Ficou solene. O que é solene? Solitária. O povo só chora dia e noite. Noite e dia. O povo lamenta dia e noite, noite e dia. Se tornou-se solitária, solene. Glória a Deus. Morreram os animais, os bichinhos dos animais, os bichinhos dos cachorrinhos, os bichinhos dos gatinhos, os bichinhos... Eu vi as vacas tudo indo pela enxurrada, os pobrezinhos do burro, dos animais. Ficou uma cidade agora desolada, uma cidade acabada, uma cidade destruída. Sem haja quem o livre, só Deus para livrar. Uma cidade que era tão linda, uma cidade tão populosa. Glória a Deus. Aleluia. E aqui no versículo 3 diz assim: Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habitava entre as nações e não achavam e choravam, desconsolada, todos os seus perseguidores e as suas pretenderam-se na sua angústia. Veja só,
Diz que a cidade de Judá passou em cativeiro. Aquela cidade de Judá passou ali em cativeiro, o povo foi levado em cativeiro. Aleluia, glória a Deus. Se me canta lá. A cidade de Judá foi passada em cativeiro por causa da aflição. O povo passou ali em cativeiro por causa da aflição. E por causa da grandeza da sua servidão. Por causa da grandeza da servidão. Às vezes as pessoas servem mal. Servem, algo coisa ruim. E por causa dos outros, esses pobrezinhos ali, essas crianças, esses animaizinhos sofreram por causa da rebeldia dos outros. Aleluia. Judá foi a cativeiro. Judá foi desolada. Judá foi destruída. Por causa da servidão do povo que servia ao Senhor mal. O povo às vezes serve ao Senhor mal. Do jeito deles, da maneira deles. E por causa dos outros que servem mal, os seus filhos pagam. As suas filhas pagam. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas ainda não querem ouvir. Querem achar que está certo. Estão errados e acham que está certo. Porque não há quem venha a reconciliação solene. Glória a Deus. O ciclo, a alma, toda a alma são 4 mil sequidão. 4.060 sectário. Glória a Deus. E sucedeu que, pois, o ano 30º do cativeiro de Jerusalém, o rei de Judá, no décimo ano 20º, o ciclo do mês, que enviou Merode, o rei de Babilônia, no ano princípio, Joaquim, no ano do princípio de Joaquim, o rei de Judá, tirou da casa da prisão. Depois de muitos anos, o rei Joaquim, ele era o rei, E ele foi, irmão, o rei Joaquim, a cativeiro, sem os olhos, foi cego, os filhos morreram. E aí, depois de tanto tempo de servidão, aí veio, o povo de Babilônia, o rei de Babilônia lá, e tirou Joaquim daquela servidão. Se nós só quebrantarmos o nosso coração, se humilharmos o nosso coração, Deus vai nos tirar dessa servidão, vai nos tirar desse cativeiro, vai nos tirar dessa amargura, vai nos tirar dessa aflição, se servirmos a Ele como Ele quer. E aqui 32, e falou com ele benigamente, põe o seu trono acima do seu trono, 3 reis que está com ele em Babilônia. Olha, depois de tantos anos, ele disse, põe o seu trono, os 3 tronos, 3 reis, acima dos meus tronos em Babilônia. Glória a Deus. No versículo 33, e lhe mudou-se os vestidos da sua prisão e comeu pão sempre na sua presença todos os seus dias da sua vida. Depois que ele tirou o rei Joaquim da prisão, colocou-se a mudar os vestidos dele. Aí todo dia ele comia pão na presença do rei de Babilônia. Ficou cativo, cego, mas sem poder fazer nada. O povo mandava nele.
E aqui diz assim: glória a Deus. Aqui no versículo de Lamentações, todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram, e as suas virgens estão tristes, e elas mesmas têm amargura. Todas as suas portas estavam assoladas, quebradas, destruídas, desoladas. As virgens se juntavam junto, choravam uma para se consolar junto com a outra. Aleluia! E estavam tristes. Por isso que no livro de Mateus diz assim: ai das grávidas que estão amamentando naquele dia, no dia da vinda do Senhor. No versículo 5 diz assim: e os seus adversários dominarão os seus inimigos, prosperará, porque o Senhor entristeceu por causa da multidão da sua prevaricação e dos seus ninhos são em cativeiro, e os seus filhos estão em cativeiro, na frente dos adversários. Veja, mas você vê, né? Os filhos deles estavam indo a cativeiro, na frente dos adversários. Você olhando e vendo aquela pessoa morrendo sem poder fazer nada. Você olhando e vendo aquelas pessoas tristes, sem você poder nem sequer acudir, nem sequer livrar. E vendo ali indo a cativeiro, morrendo triste, desolado, destruídos. Aleluia. E aqui no versículo 6 diz assim: as filhas de Sião foi-se toda a sua glória, e os seus príncipes ficaram sendo como se foram na frente dos perseguidores. Todos os povos estavam desolados, e os filhos estavam indo ali a cativeiro, e todos ali desolados, tudo triste, sabe, desolado, tudo acabado. Glória a Deus. E é assim que está acontecendo no mundo. Glória a Deus. A Bíblia diz que por causa da purificação, eles prevaricaram contra Deus, pecaram contra Deus. Então foram os filhos em cativeiro, cidade foi destruída. E aqui diz assim, no versículo 6. Glória a Deus. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões e de toda a sua mais querida coisa que tivesse, do tempo de angústia, quando caírem ao seu povo nas mãos do adversário, ela não tinha que socorrer, não tinha quem socorresse da mão do adversário, e vieram e ficaram escarnecidos, e os seus... Veja, quando a gente cai na mão do nosso inimigo, do nosso adversário, não há quem livre, não há quem livre, não há quem venha livrar. E aquele povo de Jerusalém, como Jeremias vinha falando, Jerusalém, Jerusalém, caiu na mão do cativeiro. Os filhos, as filhas, os netos, bisnetos, caíram na mão do cativeiro. No versículo 8 de Jerusalém, gravemente pecou, por isso se fez extraviei. Todos os que honravam desprezaram, porque haviam a sua nudez nela, e também suspirou, voltou para trás. Deus está virado, né, irmão, naquela época que aquele povo, o povo pecava e não queria se arrepender.
O povo pecava e não queria saber de Deus. O povo pecava. E aí Deus disse, eu vou castigar porque eu não quero ver a tua nudez. Castigou o povo. O Senhor não queria ver a nudez de Jerusalém. Não queria ver a nudez daquele povo de Jerusalém. Deus não quer ver a destruição de ninguém. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém padecendo. Vamos se arrepender, se converter, porque nós estamos nos dias maus, estamos nos dias perversos, nos dias difíceis, e a volta de Jesus está perto. Apocalipse. Amém? Deus abençoe, Deus guarde e proteja. Até a próxima, Senhor. Visita nesse momento, Pai, a cada vida, a cada pessoa. Dá livramento, Senhor. Repreende, Pai, todo laço do adversário, todo laço do inimigo. Entra com as tuas mãos fortes, com as tuas mãos de providência. Muda o cenário dessas famílias, desse povo, Senhor. Meu Deus, muda ali o cenário, manda anjos. Militas de anjos para guardar, para proteger. Deus, guarde, Senhor, os nossos filhos, nossos netos. Guarda aqueles que se perderam, Pai. Meu Deus, seus familiares, consola, Senhor. E dá força para aqueles que não estão mais com força. Aqueles que estão desabando, cambaleando. Que não tem mais alegria, não tem mais força de viver, não quer mais viver. Por que, Deus? Porque a tristeza, a cidade está solene, Senhor. Mas dá força para esse povo. Dá alegria para esse povo, Senhor. Traz um resbaldo de paz e alegria. Traga a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, a voz da esposa, do esposo. E dá a ele força no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima live.